Olá, pessoas que me assistem. Bruce Lee costumava dizer o seguinte: para você ser bom em qualquer coisa, você deve treinar muito, mas muito mesmo, a exaustão, praticar incansavelmente algo. Só então, depois disso, é que você poderá mudar essa coisa, você poderá transformá-la. A técnica, de certa forma, ela só existe para que você não dependa mais dela. O que é esse momento? O que essas coisas querem dizer? Pratique a vida, a exaustão. Pratique tudo o que você puder. Aprenda a cada detalhe de cada assunto, por mais insignificante que ele possa parecer. Quando você tiver feito isso, você não vai precisar mais ficar pensando em cada detalhe. Por isso que para um mestre não há dificuldade alguma em se expressar sobre o assunto que for, porque ele já entendeu, ele já compreendeu o que é mais profundo, o que está além, por detrás das aparências. Então, cada assunto ele pode ah, explanar, esmiuçar a partir de sua raiz comum, a partir de sua essência, vamos dizer assim. Então, com tudo na vida é a mesma coisa. As pessoas, em sua grande maioria, a sua preguiça mata em si mesmas a capacidade de enxergar os detalhes das coisas, as nuances, o que está além do que é imposto socialmente, culturalmente, midiaticamente, familiarmente, etc. Todas as instituições, elas têm o péssimo hábito de nos passar as coisas de forma simplória. Então, é certo ou errado, é isso ou aquilo, é a minha visão ou a visão do outro, pode ser assim ou assim e acabou. Isso não existe. Os detalhes, as cores que tingem a vida são muito maiores do que a maioria das pessoas costuma enxergar. E isso se aplica a qualquer área da vida. Então, a questão de certo ou errado só pode ser entendida a partir do momento que você já vivenciou muitas coisas, já compreendeu muito acerca de cada assunto, porque senão fica uma retórica totalmente vazia. Você achismos. Ah, eu acho isso, eu penso aquilo. Tá, mas e a prática? E o que você estudou para chegar nisso? Como é que você está levando todas as variantes em consideração? Não. Então, você não tem condições de opinar sobre esse assunto. Ou, na melhor das hipóteses, sua interpretação é partidária, é simplória. Ah, essa conversa que eu gerou a ideia desse assunto, eu tive com uma pessoa que trabalha como responsável de um setor numa empresa. E até a ideia é mais direcionada para pessoas que administram alguma coisa, seja o que for em suas vidas. As pessoas tendem a administrar isso muitas vezes pautadas por condicionamentos. Então, do tipo dois pesos, duas medidas. O que isso quer dizer na prática? Não, eu não posso tratar as pessoas assim, com dois pesos, duas medidas. Eu tenho que ser justo. Eu tenho que colocar as coisas de forma igual para todos. E aí eu pergunto: todas as pessoas que você conhece e convive são iguais? Num ambiente, principalmente em ambientes de trabalho. Aliás, ambientes de trabalho tem uma coisa que eu acho muito interessante. A maioria deles é criado, é montado para que as pessoas não trabalhem, para que as pessoas justifiquem o seu salário. Tem uns mais, outros menos que isso. Mas, de certa forma, o sistema social, pelo grau de consciência das pessoas, acaba chegando nisso. Olha que interessante. Então, se eu quiser, eu posso ser esperto e ludibriar aqueles que estão à minha volta, meus chefes, responsáveis, etc., para fazer o mínimo possível. Existem algumas pessoas únicas que elas não trabalham um dia sequer da sua vida. Elas não trabalham no sentido que a maioria das pessoas faz isso, como um sacrifício, como algo que eu estou lá me açoitando todos os dias, um tormento eterno. Então, elas simplesmente dão o melhor de si em qualquer ambiente em que estiverem inseridas. Como elas estão ali naquele momento, elas farão o melhor de para si e para o outro. Isso é muito importante. Essas pessoas são raríssimas e são únicas, mas existem. Quando eu coloco as coisas dessa forma, não porque todos devem ser tratados iguais,
eu terei que nivelar isso também. Eu vou ter que tratar aquela pessoa única que está ali para fazer o que for possível para ajudar o contexto geral, o crescimento geral, da mesma forma que eu trato um cretino inútil que está ali apenas para ganhar o seu, sugar, vampirizar os demais. Então, fazer isso é muito complicado. E eu percebi que isso reflete não uma tentativa de ser justo, de ser imparcial, de ser uma pessoa que consegue lidar com as coisas da forma mais adequada possível, mas sim uma certa preguiça, uma certa zona de conforto. Por quê? Porque fazendo isso, eu tenho mais chance de ser aceito pelos demais. Não, gente, porque eu posso justificar. Isso aqui é igual para todos, por isso que eu estou agindo assim. E isso também me faz o seguinte: ah, me torna as coisas mais fáceis para mim, porque eu não preciso ficar buscando detalhes. Eu não preciso depender do julgamento do outro, porque eu já já impus uma situação, uma regra. E aí que eu digo o seguinte: a vida não é assim. Não tem como se obter sucesso, se crescer dessa forma. Por quê? Porque aí eu estou engessando o processo. Eu estou tentando tratar todas as pessoas e todas as situações de forma igual. Só que o sentimento que as motiva não é o mesmo, de forma alguma, nunca é. É como aquela parábola antiga, onde uma pessoa contratou, sei lá quantas pessoas, vamos dizer aqui três, e uma entrou às 10 horas da manhã, a outra meio-dia e a outra às 2 da tarde. E eu acordei com elas que daria R$ 100 para cada uma. Chega no fim da tarde, quando eu faço o pagamento, vem alguém reclamar: "Ah, mas eu entrei antes dele, por que eu estou recebendo a mesma quantia?" Não importa, faça o seu. Eu costumo ter uma frase que eu acho bastante interessante. A partir do momento, para certas questões, que você começa a cuidar da sua vida, certas questões desaparecem. Você se preocupa com o seu. E para um líder, pais, etc., seus filhos não são iguais. Não tente tratá-los de forma totalmente igual. Essa questão é muito importante, porque eu não posso fazer isso. Ela reflete, antes de mais nada, eu sei que ela é extremamente mascarada pelo condicionamento social, uma tendência a não querer enxergar as particularidades, as nuances do todo. Quando a gente aprende certas regrinhas, escola, faculdade, família, metáforas, etc., nós tendemos a segui-las ao pé da letra. Então, olha, isso aqui é assim, tem que ser assim. Isso aqui é dessa forma e acabou. Não funciona na prática. É o clássico: o mapa é uma coisa, o território é outra. Então, para que as pessoas mudem esse tipo de questão em suas vidas, é necessário querer ser, antes de um chefe, um líder. Liderar, ah, trazer à tona o melhor das pessoas para elas mesmas, para o seu crescimento pessoal e individual e para o todo. E de uma forma engessada, isso se torna impossível. Então, eu defendo, com unhas e dentes, a questão de 2 pesos, 2 medidas, em praticamente todos os setores. É lógico que, em determinadas situações, algumas coisas devem ser universais, mas no dia a dia, no contexto geral, precisa haver um equilíbrio. Eu preciso entender as nuances do lugar. Eu aprendi uma coisa, beleza. Agora, e dentro desse território? E na prática? Quais são as outras questões que se aparecem que modificam totalmente isso que eu aprendi, que me fazem olhar para isso de outra forma? Se não houver essa busca sincera de enxergar a realidade dentro de um contexto, depende de tal situação, de tal pessoa, de tal circunstância, de tal fato, acontecimento, etc., nunca seremos totalmente sinceros e nunca vamos conseguir extrair o melhor dos outros e de nós mesmos, mas apenas vamos estar reproduzindo o sistema, vamos estar sendo omissos em relação a tudo o que o ambiente pode nos fornecer. Muita coisa também para se dizer. Se acharam o tema interessante, curtam,
podem colocar um comentário se concordam ou discordam. Brigadão e até a próxima, pessoal.